Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade na nossa aula do sistema reprodutor masculino da semana passada, a gente fez uma introdução breve falando sobre o que era a reprodução e também apontando quais eram os componentes desse sistema reprodutor masculino. Na aula de hoje, a gente vai começar a repassar cada um desses componentes falando seus detalhes, tá? Então, começando aí, nós vamos iniciar falando sobre os testículos. Os testículos, na verdade, são as gônadas masculinas, ou seja, são aqueles órgãos que são responsáveis por produzir o gameta, né, que nesse caso é o espermatozoide. Esse espermatozoide ele começa a ser produzido a partir da puberdade e, juntamente com o espermatozoide, esse menino começa a produzir também os seus hormônios sexuais, que no caso vai ser a testosterona, e essa testosterona vai dar características sexuais secundárias, como a gente mencionou na nossa aula passada. Depósito de pelo no rosto, por exemplo, barba, a pele é mais oleosa, a voz é mais grossa, muito mais pelo distribuído ao longo do corpo e mais massa muscular. Tudo isso característica dada pela testosterona. Bem, a respeito desses testículos, quando nós estamos falando da embriogênese, ou seja, da formação do embrião, esses testículos, quando eles estão sendo formados naquele feto, naquele embrião e depois no feto, eles são formados dentro da cavidade abdominal e eles só vão descer para dentro do escroto quando ele chega no 8º mês de vida intrauterina. Então, você pode se perguntar se uma criança que nasce prematura pode nascer sem os testículos terem descido para dentro do escroto, e isso é uma realidade. De fato, isso pode acontecer, tá? Então aqui vocês têm uma imagem mostrando essa estrutura ovoide, né, que é o testículo. Então o testículo é um órgão par, porque são dois, né, o direito e o esquerdo. Eles são facilmente palpáveis dentro do escroto, que é essa bolsa que o separa. Conforme eu estava comentando com vocês na aula anterior, eu disse que os testículos são separados pelo septo do escroto. Então aqui vocês estão vendo um testículo e o outro, e aqui a bolsa que é o escroto envolvendo esses dois testículos. Mas vocês podem reparar que aqui no centro eles têm uma separação entre um testículo e o outro, tá? Então esse é o septo do escroto. Bem, então, conforme a gente pode observar, esses testículos são substâncias ou estruturas facilmente palpáveis dentro desse escroto e a gente pode identificar que o testículo esquerdo normalmente ele está mais inferiorizado em relação ao testículo direito. Porém, não existe uma explicação ao certo por que isso acontece. É apenas uma questão anatômica que deve ser relatada, tá? Bem, esses testículos são envolvidos por uma túnica chamada de túnica albugínea, tá? Então vocês estão enxergando aqui em lilás, né, o testículo, atrás dele uma estrutura em forma de C, que é o epidídimo, e esse testículo está sendo revestido por uma túnica chamada de túnica albugínea, que é essa em rosa que vocês estão vendo aqui. E vocês estão conseguindo observar que existe uma divisão, a camada mais interna e uma camada mais externa dessa túnica albugínea. A camada mais externa é chamada de túnica albugínea parietal e a camada mais interna, que é a que está próxima do testículo, é chamada de túnica albugínea visceral, tá? Então, uma camada de revestimento chamada de túnica albugínea, tá? Falando um pouquinho mais sobre os testículos, eu gostaria de solicitar que vocês entendam que essa imagem é uma imagem onde o homem está de pé para o lado esquerdo, de frente para o lado esquerdo, já que esse aqui é o epidídimo e ele está atrás do testículo, e foi feito aqui um corte sagital de testículo, onde se separa a parte direita e a esquerda, aí a partir do momento que se faz essa separação, essa divisão, esse corte sagital, a gente está observando aqui a presença de algumas estruturas que eu quero chamar a atenção para vocês, tá? Então, primeiramente, eu queria que vocês identificassem que essa parte que parece um triângulo, como se fosse uma fatia, cada uma dessas daqui é chamada de lóbulo testicular. Então, o lóbulo testicular é essa parte que parece uma fatia de pizza aqui, tá? Esse é o lóbulo testicular. Dentro do lóbulo testicular existem os túbulos seminíferos. Os túbulos seminíferos são aqueles responsáveis por produzir o espermatozoide, assim como também
é dentro desses túbulos que vai acontecer a produção da testosterona. Então, vocês estão vendo aí que os túbulos seminíferos, eles são bastante contorcidos, mas que quando ele chega aqui nessa região central do testículo, eles começam a ficar um pouco mais retilíneos, um pouco menos contorcidos. Então a gente costuma dizer que aqui é o túbulo seminífero contorcido e essa parte menos contorcida é chamada de túbulos seminíferos retos, tá? Então, túbulos ou tubos seminíferos é um tubo enovelado onde ocorre a produção do espermatozoide e da testosterona. Os túbulos seminíferos retos são a parte mais retificada desses túbulos seminíferos contorcidos, mas lembrem-se que ele não chega a ficar completamente reto, ele só sofre ele fica menos enovelado, tá? Bem, então vamos lá. Nós estamos enxergando aqui os túbulos seminíferos dentro desse chamado lóbulo testicular. Essa região central aqui do testículo, ela é chamada de mediastino. Então, o que acontece? Os túbulos seminíferos produzem o espermatozoide e esse espermatozoide vai sendo transportado até essa região mediana aqui, ó, chamada de mediastino do testículo. Quando esses espermatozoides chegam aqui no túbulo seminíferos retos, eles vão atravessar essa região central, dando origem a essa estrutura que parece uma teia de aranha. Exatamente por isso chama-se rede testicular. Então, os túbulos seminíferos vêm, atravessam a região central do mediastino, do testículo, e aí formam a chamada rede testicular. E daí, da rede testicular, vocês estão observando saindo ductos ou tubos que estão saindo em direção a essa estrutura que é o epidídimo, tá? Então, esses tubos que estão levando o espermatozoide de dentro do testículo para ficarem dentro do epidídimo, esses tubos são chamados de ductos eferentes. Cuidado para não confundir, porque a gente viu na aula anterior que existe uma estrutura do sistema reprodutor masculino que é chamada de ducto deferente, só muda uma letra aqui, ó, porém muda completamente o sentido do que nós estamos falando. Então, os ductos eferentes são esses tubos de saída do espermatozoide aqui para dentro do epidídimo, tá? Então, o espermatozoide é produzido aqui dentro do lóbulo testicular, nos túbulos seminíferos, e depois ele sai de dentro do testículo por esses ductos eferentes até eles chegarem ao epidídimo, que é essa estrutura aqui de trás, tá? Então, ductos eferentes, ductos que saem do testículo, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem, mais uma vez, observando então que isso daqui é um chamado lóbulo testicular, por dentro temos os túbulos seminíferos contorcidos e que depois, quando chegam aqui na região central, eles vão atravessar e aí eles vão formar a chamada rede testicular e da rede testicular saem esses ductos que vocês estão enxergando aqui, que vão sair conduzindo os espermatozoides do testículo para dentro aí desse epidídimo, tá? Por último, vamos utilizar também essa imagem aqui para a gente poder identificar melhor. Isso daqui é um lóbulo testicular e vocês estão enxergando aqui os túbulos seminíferos contorcidos que quando chegam aqui na região mais central ficam retos, túbulos seminíferos retos. Eles atravessam e formam uma estrutura parecendo uma teia de aranha chamada de rede testicular, de onde saem ductos chamados ductos eferentes que vão conduzir o espermatozoide que foi produzido aqui dentro dos túbulos seminíferos para ficarem armazenados dentro aqui do epidídimo, que é essa estrutura que fica atrás dos testículos, tá? Então, em relação aos testículos, era isso que a gente tinha para falar. Falando um pouquinho sobre o epidídimo, ele também é um tubo enovelado, tá? Como vocês podem ver nessa imagem anterior, esse epidídimo aqui é um ducto, é um tubo todo enovelado, tá? E aí, esse epidídimo é uma estrutura em forma de C, que vai então estar sempre localizado na região posterior do testículo, como a gente já havia discutido. Então, vocês estão vendo aí aqui o testículo, posterior a ele o epidídimo, uma estrutura em forma de C, que vai ser um tubo enovelado, e que esse epidídimo, ele também é passível de ser palpável dentro do escroto, tá? Então tem que ser palpado na região posterior, obviamente. A função desse epidídimo é armazenar os espermatozoides até o momento da ejaculação. Eu faço uma ressalva que quem estiver estudando embriologia, que é a formação do embrião, vai ver que lá eles falam que o epidídimo
ele também é importante para fazer a maturação do espermatozoide. Mas uma visão simplificada, que é a da disciplina que nós estamos tendo aqui agora, nós podemos dizer que o epidídimo, então, ele armazena os espermatozoides até o momento da sua ejaculação. E ele é dividido em cabeça, corpo e cauda, que seria aqui em cima a cabeça do epidídimo, esse seria o corpo do epidídimo, e aqui embaixo a cauda do epidídimo. Observe então que a partir da cauda do epidídimo sai uma outra estrutura do sistema reprodutor masculino, que então é a chamada ducto deferente. Então o epidídimo tem a cabeça, o corpo e a cauda do epidídimo, e a partir da cauda do epidídimo tem início o próximo componente do sistema reprodutor masculino, que é o ducto deferente. Tá? Então, ducto deferente, como a gente acabou de ver, ele é a continuação da cauda do epidídimo. E aí, esse ducto deferente, ele é considerada a estrutura de maior tamanho aqui dentro do sistema reprodutor masculino, já que ele tem aproximadamente 30 centímetros de comprimento. Então, qual é a função desse ducto deferente? Só lembrando aqui na imagem que ele chega na região posterior da bexiga e essa outra estrutura é a vesícula seminal. Então, a vesícula seminal aqui, o ducto deferente aqui, eles se unem para formar um ducto chamado de ducto ejaculatório. Então, o ducto deferente tem como função transportar os espermatozoides do epidídimo até o ducto ejaculatório, tá? Então, ele está fazendo esse transporte desses espermatozoides. Bem, então, como eu já havia comentado com vocês, é um ducto que vai conduzir os espermatozoides até o ducto ejaculatório e ele passa por dentro do canal inguinal. Eu ainda vou explicar melhor para vocês sobre canal inguinal um pouquinho mais para frente, tá? Então, como eu disse, ele tem aproximadamente 30 centímetros de comprimento e ele pode também ser palpado como um cordão duro antes de penetrar nesse canal inguinal. Gente, canal inguinal é um túnel através da parede abdominal que vai permitir a passagem do ducto deferente. Ele está situado na parte mais inferior da parede abdominal e ele fica oblíquo. Tá? Então, ele é uma estrutura, esse canal é uma estrutura um pouco frágil e é muito comumente acontece a presença de hérnias inguinais, que são elevações nessa região. Então, vocês estão enxergando aqui na imagem o ducto deferente, que é esse canal que está subindo aqui, que a gente pode observar melhor nessa imagem da lateral. Mas esse ducto que está subindo aqui é o ducto deferente. E o canal inguinal ele fica exatamente nessa região aqui, ó, na região da virilha, tá? Na região oblíqua aqui da virilha, por onde esse ducto deferente vai sair da região externa para dentro do abdômen, porque o abdômen do homem está aqui e o pênis com o testículo e o epidídimo e uma parte desse canal deferente, ou ducto deferente, ele está para fora do corpo do homem, ó. Tá para fora. Então, para esse ducto deferente subir e passar para dentro do abdômen, ele passa por um canal chamado de canal inguinal, tá? Bem, então, quando a gente fala de trajeto do ducto deferente, nós temos que lembrar que esse trajeto é um trajeto ascendente, porque ele está conduzindo os espermatozoides no sentido de subir do epidídimo até chegar lá no ducto deferente, no ducto ejaculatório, perdão. Então, a gente diz que ele tem um trajeto ascendente, passa por dentro do canal inguinal e chega na cavidade abdominal e pélvica, tá? E uma outra forma que a gente tem de dizer é que o ducto deferente tem um trajeto ascendente, passando pela lateral da bexiga e terminando posteriormente a ela, porque dessa forma a gente consegue desenhar o trajeto completo, tá? Bem, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte. Se eu observar uma vista posterior da bexiga, então a bexiga, ó, vocês estão enxergando a bexiga aqui, atrás dela, além da vesícula seminal, tem o ducto deferente chegando aqui na região posterior. E aí eu queria mostrar para vocês, então, o seguinte. Imaginem que eu removi a bexiga daqui e estou mostrando a parte de trás para vocês. Então, como vocês já sabem, abaixo da bexiga está a próstata e atrás da bexiga está a vesícula seminal e o ducto deferente. Então, mais uma vez, abaixo da bexiga nós temos aqui então a imagem da próstata e atrás da bexiga tem a vesícula seminal e o ducto deferente. Então, essa estrutura aqui, que fica mais oblíqua e menorzinha, é a chamada vesícula seminal. Então, são duas vesículas seminais. E esse
esse que está chegando aqui de cima é o ureter, e esse que está vindo pelo lado aqui, chegando até aqui, onde ele vai se unir com a vesícula seminal, esse é o ducto deferente. Mas observem que na região posterior da bexiga, esse ducto deferente está mais dilatado. Então, eu comentei com vocês quando estava explicando de pelve renal que toda vez que uma estrutura na anatomia sofre dilatação ou estreitamento, ela muda o seu nome. Então, aqui, como o ducto deferente está sofrendo uma dilatação, a parte dilatada do ducto deferente ela é chamada de ampola do ducto deferente. Então, a ampola do ducto deferente é simplesmente a parte dilatada dessa estrutura que é o ducto deferente, tá? Então, vocês podem observar aqui que existe uma dilatação e essa dilatação é a chamada ampola do ducto deferente, tá? E aí, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Nessa imagem aqui, ó, vocês estão enxergando o testículo. Deixa eu voltar na imagem do testículo para explicar melhor o que eu quero dizer, tá? Então, vocês estão aqui com uma imagem do testículo e vocês estão vendo que junto do testículo aqui, ó, em azul, tá? Tem azul, tem vermelho. Tá subindo desse testículo artéria e veia. Então, na verdade, eu quero mostrar para vocês que nesse canal inguinal, que é um canal por onde esse ducto deferente sobe para dentro do abdômen, dentro desse canalzinho aqui, ó, desse tubinho, existe uma artéria, uma veia, nervo, vaso linfático e o ducto deferente. Então, essas 5 estruturas que sobem juntas, que saem do testículo e estão subindo juntas para entrarem dentro do abdômen aqui, artéria, veia, nervo, vaso linfático e ducto deferente, elas juntas são chamadas de fornículo espermático. Então, o fornículo espermático ele é um conjunto de 5 estruturas que estão passando por dentro desse canal inguinal, e essas estruturas são artéria, veia, nervo, vasos linfáticos e o ducto deferente. Todas essas estruturas estão relacionadas com o testículo, tá? Então, aqui, você está vendo como se fosse um tubo subindo aqui, cheio de estruturas. Em branco está aqui o ducto deferente. Essas estruturas juntas, 5 estruturas, são o fornículo espermático. E elas passam por um túnel, por um canal que fica aqui na região lateral da virilha, chamada de canal inguinal, tá? Vou tentar colocar uma outra imagem aqui no canto para vocês, para poder facilitar a visualização desse canal inguinal, tá? A estrutura vai ser colocada na imagem em verde, tá? Bem, dito isso, vamos falar um pouco agora sobre o ducto ejaculatório. A gente comentou que o ducto ejaculatório ele é formado pela união do ducto deferente com o ducto aqui da vesícula seminal, com a vesícula seminal. Só um detalhe, vocês estão enxergando aqui, ó, nessa imagem, que a parte final aqui do ducto deferente ela está mais dilatada em relação ao resto, é a ampola do ducto deferente, tá? Então, vocês estão vendo que na região posterior da bexiga, tanto o ducto deferente quanto a vesícula seminal vão se unir, forma como se fosse um V aqui, né? Esse ponto de união é aquele ducto de menor tamanho, de menor calibre, que é a parte de menor dimensão dentro do sistema reprodutor masculino, dentro das vias condutoras, que é o chamado ducto ejaculatório. Então, ducto ejaculatório é a união do ducto deferente com o ductozinho da vesícula seminal. O ducto da vesícula seminal é essa parte mais estreita dela. Então, uniu o ducto deferente com a vesícula seminal, formou o próximo componente, que é o chamado ducto ejaculatório, que é aquele que se forma fora da próstata, mas que passa basicamente todo ele por dentro da próstata. Então, vocês estão enxergando aqui dentro da próstata um canal. Esse canal ou ducto é chamado de ducto ejaculatório. Então, nessa imagem aqui, vocês estão vendo aqui em cima a bexiga. Essa daqui é a próstata. Saindo da bexiga, isso daqui é a uretra. Mas essa estrutura, esse ducto aqui, é chamado ducto ejaculatório, tá? Então, o ducto ejaculatório, vocês estão vendo que ele termina ou desemboca na uretra, tá? Que está aqui dentro da próstata. Então, o ducto ejaculatório chega nesse ponto aqui e libera o conteúdo dentro da uretra, tá? Vocês estão enxergando esse ponto aqui, ok? Então, vocês estão vendo aqui em cima a bexiga, a estrutura que sai da bexiga é a uretra, essa estrutura aqui é a próstata, esses são os músculos esfíncteres e aqui já é o pênis. Então, a uretra está atravessando próstata, músculos esfíncteres e pênis. Mas
eu gostaria de chamar a atenção para essa saliência, essa elevação que está aqui dentro da uretra prostática. Por que uretra prostática? Porque é a parte da uretra que se encontra aqui dentro da próstata. Então, vocês estão observando uma elevação, uma saliência aqui. Essa elevação ou saliência, ela é chamada de colículo seminal. Está escrito aqui, ó. O que é colículo seminal? É essa saliência localizada aqui na parte prostática da uretra, aonde o ducto ejaculatório desemboca. Então, você está vendo um orifício aí, que é exatamente o ponto onde esse tecido, né, esse ducto ejaculatório vai desembocar, vai liberar seu conteúdo. Então, nesse ponto aqui da uretra, tá? Nesse ponto exato da uretra, que é chamado colículo seminal, onde tem essa saliência ou essa elevação, vocês podem perceber que chega nesse ponto aqui já, tanto o líquido que vem. Deixa eu botar numa outra imagem para ficar melhor para vocês visualizarem. Essa daqui acho que é a melhor. Já chegou nesse ponto aqui, então, o espermatozoide que saiu do testículo, saiu do epidídimo e foi transportado pelo ducto deferente até aqui o ducto ejaculatório. Já uniu também o líquido da vesícula seminal e o líquido da próstata dentro desse chamado colículo seminal. Ou seja, nesse ponto nós já temos 95% do sêmen, tá? 5% de espermatozoide, 60% que vem da vesícula seminal e 30% que vem da próstata, 95%. Só está faltando 5% que vem daquelas glândulas chamadas glândulas bulbo-uretrais, tá? Bem, então em relação ao ducto ejaculatório é isso. Lembrem-se que ele desemboca, ou seja, ele termina na porção prostática da uretra em uma saliência chamada colículo seminal, que é essa saliência que vocês estão enxergando aqui, ok? Para a gente finalizar a nossa aula, falta falar da uretra. E a gente já falou muito sobre a uretra, mas o olhar hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Vocês já sabem que a uretra ela é um canal comum tanto para micção quanto para ejaculação, ou seja, para eliminação da urina, micção, e eliminação do sêmen, ejaculação. A uretra ela tem um tamanho de aproximadamente 20 centímetros, mas é claro que isso vai depender especialmente do tamanho do pênis. Quanto maior o tamanho do pênis, maior vai ser o tamanho da uretra. Quanto menor o tamanho do pênis, menor o tamanho da uretra. Essa imagem aqui desse slide eu já mostrei para vocês na aula de sistema urinário, né? Mostrei que a gente separou aqui a bexiga, a próstata e o pênis e colocamos um abaixo do outro aqui, como nessa imagem. E aí vocês conseguem visualizar que a uretra está saindo de dentro da bexiga, passando por dentro da próstata, passando pelos músculos do assoalho da pelve e passando aqui também por dentro do pênis. Então, a uretra está passando por dentro da próstata, uretra prostática. Passando pelos músculos esfíncteres do assoalho da pelve, é chamada de uretra membranosa ou membranácea. E a parte da uretra que passa por dentro do pênis é chamada de porção peniana ou esponjosa, porque nos tecidos que formam o pênis, aqueles tecidos eréteis, são 3 cilindros. Esses 2 são corpos cavernosos e esse aqui de baixo o corpo esponjoso. E esse orifício é da uretra. A uretra atravessa o corpo esponjoso, que é esse aqui de baixo, que eu mostrei para vocês lá no início da aula, tá? Então, essa uretra tem aproximadamente 20 centímetros, mas lembrem-se que ela vai depender do tamanho do pênis, e ela se inicia no ósseo interno da uretra, que eu comentei com vocês que é essa região aqui que fica no início aqui da uretra, lá na bexiga, tá? O contato da uretra com a bexiga. Então, esse ponto aqui de cima, ósseo interno da uretra, é onde ela começa. Então, ela começa no ósseo interno da uretra, atravessa a próstata, os músculos do assoalho da pelve e o pênis, e aí ela se abre para o meio externo pelo ósseo externo da uretra, tá? Como a gente havia comentado na aula anterior. Então, essa uretra é dividida em parte prostática, membranosa e esponjosa, a depender de onde ela está atravessando. Quando ela atravessa a próstata, nós estamos falando da parte prostática. Quando ela atravessa os músculos do assoalho da pelve, ou seja, aqueles músculos esfíncteres, nós estamos falando da porção membranosa da uretra. E quando ela atravessa o pênis, ela atravessa especialmente o corpo esponjoso do pênis. E por isso, então, a gente chama de uretra esponjosa, tá? Então, tá aqui
essa divisão em uretra prostática, membranosa ou membranácea e peniana ou esponjosa. Para finalizar a uretra, só falta falar sobre duas coisas. Uma delas eu já comentei, que é que dentro da uretra prostática, né, aqui na região prostática da uretra, existe uma saliência chamada colículo seminal. Colículo seminal é uma pequena saliência localizada na parte prostática da uretra, onde desembocam aqueles ductos ejaculatórios. Então, essa saliência que vocês estão enxergando aqui é o local onde o ducto ejaculatório vai eliminar ou vai liberar o espermatozoide, o líquido da vesícula seminal e o líquido da próstata também, tá? E por último, para finalizar, como eu comentei, toda vez que uma estrutura sofre dilatação ou estreitamento, ela muda de nome. E aí vocês podem observar que a uretra que sai aqui da bexiga e vai até o meio externo, né? Ela tem um diâmetro semelhante, até que aqui na glande do pênis, essa parte sofre uma dilatação. A uretra sofre uma dilatação, que é bem aqui próxima do ósseo externo da uretra aqui, ó. Então, essa parte da uretra que é dilatada é chamada de fossa navicular da uretra, tá? Pessoal, então, colículo seminal aqui e a parte dilatada da uretra, que fica na glande do pênis, é a chamada fossa navicular da uretra. Por hoje a gente encerra a nossa aula. Se vocês tiverem dúvidas, a gente discute isso no nosso momento online e qualquer coisa eu estou à disposição. Até a próxima!